amor, não posso mais nada. Vai entrar. Olá, boa tarde, irmãos internautas. Estamos aqui na condição de representar na tarde de hoje do César, o Centro Espírita César, de Lauro de Freitas, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo na tarde de hoje. Portanto, vamos acerenar nossos corações, que nós temos boas mensagens para todos. Sejam bem-vindos e vamos pedir ao Mestre Jesus que nos conceda uma tarde iluminada para que possamos acerenar os nossos corações e recebermos essa mensagem maravilhosa, que são sempre mensagens de esperança e fé. Então, gostaríamos imensamente que todos estivessem à vontade em seus lares e aguardando os nossos momentos de confabulação sobre o Evangelho, que serão, os próximos encontros poderão ser o mais breve possível, vamos fazer votos que sejam o mais breve possível, sejam presenciais. Por enquanto, estamos nos reunindo online, virtual, mas os nossos corações estão imbuídos dos melhores esforços. Portanto, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho. O César agradece a presença de todos e vamos dar início à sequência do nosso Evangelho, capítulo 1, Não vim destruir a lei, e a aliança da ciência e da religião, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não estão todas as semanas acompanhando, e eventualmente quando podem, para saber do que se trata. Então, vamos nos preparar e dar início com a temática proposta. Boa tarde a todos. Não vim destruir a lei, a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é de Deus. Não podem contradizer-se se fossem a negação de uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, meus irmãos, na sequência, temos que a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo. Por que exclusivismo? Porque a ciência se julga, vamos dizer assim, superior aos preceitos da religião. Superior no sentido de que a ciência que pode salvar vidas, a ciência que pode devolver a vida, mas esquece-se que a religião, na sua condição de fé e sustentação das leis divinas, as leis de Deus, permite que o homem conheça os procedimentos dos quais devemos ser seguidores, as leis de Deus. Então, esse conflito deu origem à incredulidade e à intolerância, coisa que são extremamente discutíveis, porque onde cabe o amor, que é o que prega a religião, que prega o espiritismo e as doutrinas afins acerca das leis de Deus, vão exatamente combater essa intolerância. E a incredulidade, muito menos ainda, porque todo aquele que é incrédulo não tem fé. E toda falta de fé nos distancia de Deus. Então, se estamos distanciados de Deus, perdemos a fé e nós não temos como sustentar tão somente a ciência como a previsão e provisão de toda a nossa vida, de todo o nosso existir, porque ela ficaria ainda uma vaga ideia do que somos, nos daria uma vaga ideia do que somos. Então, a fé sustenta a humanidade, porquanto essa fé
é da força da lei, de todas as leis que Deus criou. A única lei universal é Deus, mas todas as leis que estão entrelaçadas umas entre as outras é que nos constituem como seres humanos. Pois bem, são chegados os tempos em que o ensinamento do Cristo tem de ser completados. Só isso aí daria até motivo de uma palestra, porque são chegados os tempos, é uma promessa que o Cristo já tinha nos enviado, né? Ele disse que enviaria o Consolador. Então, quando ele disse que não vinha destruir a lei, ele não veio desfazer a moral, né, que já tinha sido implementada através das revelações de Moisés. O próprio Cristo veio apenas falar da lei maior, que é a lei do amor, e estando ele sabendo, porque sabe de todas as coisas, ciente da nossa incredulidade, da nossa intolerância, da nossa falta de amor, e sobre as guerras e todas as nossas demandas, né, materialistas de consequências graves, ele veio e disse que nos enviaria o Consolador. E o tempo está chegado. É o Espiritismo. Então, quando ele diz aí, né, que Jesus Cristo anuncia esses ensinamentos, que esses ensinamentos teriam que ser completados, é justamente sobre o Espiritismo que nós falamos, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem se levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, meus irmãos, a literatura do Espiritismo é muito vasta com relação a essa aliança entre religião e ciência, entre ciência e religião, né? A propósito disso, nós vamos ter no Livro dos Espíritos, lá no seu terceiro livro, as leis morais, tratando de todas essas leis que Deus reserva para nós, né? Da lei, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala de todas as leis. Lei de justiça e amor é a última, e a primeira lei é a lei divino-natural. Temos lei da adoração, lei do trabalho, lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, a lei da liberdade, a lei de justiça e de amor, aí lei de igualdade, porque essas leis todas estão elencadas no Livro dos Espíritos, para que nós conheçamos a verdade que nos tem sido dita e propositalmente para que conheçamos as leis, são todas elas obra de Deus. Mas a lei maior que a lei universal, que é a lei natural, a lei divina, é a da existência do homem, que é comprovada justamente através de estudos científicos, de como tudo isso começou. Os espíritos têm muito bem isso no Livro dos Espíritos, nos revelando. Temos também na obra de André Luiz, que nos fala, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, né, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, dois espíritos convidados a falar desses assuntos, né, em lugares diferentes, em momentos diferentes, foram convidados, e ambos trazem essas informações. No Mundo, no Invisível, de Leon Denis, no livro Depois da Morte, de Leon Denis também, são livros que nos apoiam as questões científicas, entre outros, é claro, né, para quem está com os estudos em dia, está observando qual a riqueza da ciência comprovando a existência do homem, e mais ainda, assuntos mais instigantes, como do perispírito, entre outros. O certo é que são chegados os tempos, e aí a gente está observando que os tempos anunciados pelo Mestre Jesus são esses que estamos agora, que não podemos perder a oportunidade de estarmos de mão dadas com a ciência, através dos estudos, e é por isso que nós convidamos sempre
aos nossos irmãos internautas, os que estão nas casas espíritas, que sejam verdadeiros estudiosos para saberem como se comportar diante dessas leis de Deus, dessas leis divinas, que são justamente o apoio, a aliança entre o Evangelho de Cristo e o mundo científico, ou seja, o mundo que nós vivemos materialmente. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não lhe podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Dizendo assim, portanto, que a religião não pode mais dizer que a ciência não existe e nem a ciência omitir a contribuição da religião para a marcha do progresso que estava prevista por Deus. Desse modo, continuando aqui, a ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se. Porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Então, até onde foi comentado isso aqui, né, no Evangelho, está posto que a ciência e a religião, até esse momento, vinham brigando, vamos dizer assim, medindo força, né, no bom sentido, medindo força no sentido de exclusividade, porque, sendo exclusivista, cada um diz a sua verdade. E a verdade de uma é a metade que completaria a outra, no nosso ponto de vista hoje, a gente acompanhando os processos informativos sobre o que a ciência tem contribuído para a religião e a religião para a ciência. Vemos aí muitos dos debatedores do espiritismo, Edivaldo Franco, entre outros, comentando sobre a questão da fé que o homem deve ter nos processos de cura, Se os processos de cura virem acompanhados da fé, essas pessoas que estão acometidas de certas doenças, muitas delas já comprovadamente vêm melhorando nos leitos dos hospitais, nas UTIs, né, entre outros fatores que têm colaborado para que as pessoas se melhorem sob o ponto de vista material e espiritual, e esse bem-estar que a fé, né, tem sustentado e comprovado cientificamente, segundo o que nos apregoam os espíritos, o próprio espiritismo, os estudiosos e a ciência que trata desses assuntos. Faltava com que encher o vazio que as separava. Faltava, não falta mais, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, meus amigos, como eu dizia, no livro mesmo aqui, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, é incrível como ele vai falar, né, do surgimento das primeiras espécies, né, animais, dos vegetais primeiros, e como a formação dos planetas se dá, até chegar à origem do próprio homem. Então, cientificamente, e dizendo-se humildemente do mundo de lá, né, como um médico estudioso ainda no mundo espiritual, quantas descobertas o André Luiz tem feito na espiritualidade, na erraticidade. Então, assim, quem somos nós para dizermos que a ciência importa mais que a religião e vice-versa no mundo de hoje? Então, assim, resta-nos, né, nos completarmos em observância dessas leis, porque essas leis são imutáveis. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, vírgula, muitas milhões de vírgulas, porque está escrito, está falado, está mantido nas literaturas que apontam determinados assuntos, que tudo foi muito um processo muito meticuloso da criação de Deus, até chegar à nossa inteligência, o mundo espiritual em que vivemos, aliado ao mundo material, ainda que sejamos uma matéria grosseira, temos muitas considerações a fazer nos estudos, porque os estudos nos apontam que essas
essas premissas entre as leis imutáveis de Deus é que deu origem ao homem que somos hoje. Essa inteligência que ainda tem, claro, entre beleza do mundo material que vivemos e a inteligência que nós temos, somos apenas um grão de areia dentro desse complexo de universo criado por Deus. Porque ainda temos muito a crescer, muito a evoluir, muito a contribuir. Então, é por isso que nós, para muitos que já sabemos, estamos no mundo de regeneração, estamos em processo dessa aliança, dessa construção, da aliança entre a ciência e a religião. Então, vamos ver se tem mais? Temos sim. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão. Esta em nada encontrou de ilógico na fé. Então, a gente está observando, né, que em nada viu-se de ilogicidade que a ciência tenha previsto no passado, que não tinha lógica as coisas da fé. Muito pelo contrário. Então, vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma evolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Então, essa aí é uma promessa, né, dos tempos que são chegados. Então, uma vez que nós estamos aqui, já sabendo que existe essa aliança e que essa aliança está se consolidando cada vez mais, são dias ditosos, são dias maravilhosos que nos enchem de esperança e fé, porque estamos a caminho da verdadeira regeneração. De que trata essa regeneração? Essa nova era que estamos construindo. Estamos construindo, tentando absorver os ensinamentos para a construção de um mundo melhor, menos materialista. Portanto, não pautado só na ciência, nem na tecnologia, que nós estamos indo muito bem para o nosso grau de inteligência aqui. Mas o que é que está nos faltando para que esse peso, né, não esteja assim, vamos dizer, um distante do outro, que a balança seja uma balança justa, na medida do que aquilo que a gente precisa para evoluir mais. Precisamos nos organizarmos com relação à fé, com relação à religião, que vem a dar nas leis imutáveis, que são as questões morais, que o homem ainda tem muito a construir e muito a progredir e muito a conquistar. Então, faça exceção de prever as consequências. E quais são elas? Poderá acarretar para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, as consequências são essas. Nós já estamos na base dessas consequências. O homem está vindo ao encontro dessas novas relações, porque não há mais como perdermos tanto tempo com o materialismo, tão somente com o materialismo, porque o materialismo não é desimportante. Nos importa ele porque a lei do progresso tem se sustentado com esse materialismo, com a força da ciência, do progresso, mas esse progresso não pode se dar tão somente nas questões materiais. Então, o convite maior é que a lei de Deus nos tem trazido informações vastas que nós precisamos nos sustentar pela fé, pelas leis divinas, para construirmos um mundo melhor. Então, a nova era é essa era que está agora sendo construída. E nós estamos passando por um momento muito importante para essas reflexões, que são essas conjunturas sociais, morais, psicológicas, que estão agora nos assenhorando nesse momento, porque nós estamos passando por um momento difícil de transição intransigente.
através das novas conquistas que nós temos que fazer, que é a conquista da união, da paz, do amor, da caridade, nessas novas relações diante de um quadro urgentíssimo, que é o do refazimento das nossas forças, das nossas energias para um mundo melhor. Então, nós esperamos, com essa lição de hoje, que nós tenhamos compreendido e ainda mais inserido em nossos corações mesmo, que a nova era já está conosco. Nós somos parte dessa nova era e nós somos ditosos e felizes por isso, porque ainda muitos que deveriam estar acreditando que o Cristo vem pessoalmente, o Cristo já está em nosso mundo o tempo todo. Como ele mesmo disse, nessas terras que eu gosto de andar, quando ele falava com o anjo Ismael, convidando para chegar e dar uma visitada ao Brasil antes mesmo do Brasil ser descoberto. Então, nós não precisamos da presença de Cristo para termos a sua força para construirmos um mundo melhor, porque nós já temos os ensinamentos, nós sabemos que o mundo é energia cósmica, e essa energia é constituída das leis de Deus. E as leis de Deus estão em tudo. Está no Cristo e deve estar em nós. Então, essa nova era deve estar sendo preparada, sentida, a partir desses ensinamentos, dessa fé. E essa construção da aliança entre a ciência e a religião deve nos dizer muito sobre essas coisas e nos preparar para que a gente possa fazer parte dessa nova aliança, para essa regeneração, que é uma promessa de Jesus Cristo para Deus, porque é Jesus que nos governa. Então, meus irmãos, a partir disso agora, nós temos um tempinho para fazermos as nossas ponderações, nossa divagação, nossa vibração, para recebermos a palestra de hoje, né, com o Robson Cunha, dizendo para nós aquilo que Jesus falou: eu venci o mundo. E nós vencemos o mundo? Se nós estamos num mundo de regeneração, nós estamos entrando nesse processo, se nós estamos aqui diante de um assunto que é a nova era, a gente precisa preparar os nossos corações, o nosso conhecimento, as nossas energias para receber essas informações e, mais que isso, ponderarmos sobre elas, para que a gente possa fazer parte desse anfiteatro da vida, dos propósitos divinos, que é a nossa contribuição para a marcha do progresso espiritual, moral, porque o outro nós já temos uma certa conta de que está aí. Então, vamos pedir ao nosso irmão Jomar para colocar uma musiquinha para a gente fazer essa nossa vibração da tarde, para recebermos o nosso palestrante, Robson Cunha. Eu venci o mundo. E nós? Vamos continuar dividindo a tarde de hoje com todos que estão presentes e com todos aqueles que ainda vão nos assistir. Os propósitos, os ensinamentos, toda essa dedicação dos trabalhadores do César. Aquitamos as propostas do Evangelho de Cristo. Vamos respirar fundo, 3 vezes ao menos, nos conscientizando dessas proposições do Evangelho que nos disse: não vim destruir a lei, de acordo com o Mestre Jesus. Vamos então asserenando nossos corações, relaxando todos os nossos órgãos, fazendo esse exercício de planificação, como fazíamos todas as terças e todos os sábados, nas reuniões presenciais no César, sentados em nossas cadeiras, naquele ambiente tão divino, tão especial, quando a entrega é verdadeira. Todos sentem as influências da espiritualidade em nossas vidas. Então, vamos pedir às irmãs da Divina Luz
que são as mentoras espirituais desta casa de luz e amor e caridade, para que se acerquem de nós nesse momento, nos afeiçoando a esta doutrina, fazendo-nos pensar melhor sobre todas as coisas que nos são ditas através do Evangelho de Cristo, e que possamos ter um corpo material ressignificado, porque temos a força de compreendermos que o nosso corpo é o nosso veículo que nos sustenta nesta vida, mas que precisamos de um outro transporte espiritual. Então, as energias salutares do universo possam revestir as nossas forças, as nossas energias, com novos propósitos, que possamos contribuir com a nossa respiração de cada dia, porque estamos vivos, e possamos nos empreender como instrumentos da divina filosofia do Mestre, da maior existência dos mundos, e que estamos também contribuindo para essa marcha evolutiva. Não importa em que lugar está o nosso mundo nessa marcha de evolução, o que nos importa agora, nossos irmãos, é como vamos contribuir para que ela continue evoluindo, para que sejamos um dia uma estrela de grandeza aos olhos de Deus. Então, com esse convite sobre a nova era, e mais ainda a respeito da nossa palestra da tarde de hoje, dizendo: eu venci o mundo e nós. Então, vamos colocar todas as nossas energias salutares à disposição do nosso querido convidado, para que ele se encha de luz e traga-nos essa informação para nos esclarecer ainda mais sobre os propósitos de Jesus em nossas vidas. Que nós tenhamos também a mesma força de vencer o mundo e vencermos a nós mesmos, porque o maior mundo é o mundo particular, do espírito individual que somos, para contribuirmos com a grandeza do mundo maior, que é a grande coletividade. Vamos chamar o nosso irmão Robson para que se apresente na tarde de hoje. Muita paz. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo, Robson. Obrigado pelo convite. Leve a nossa gratidão aos dirigentes da casa. Nós é que agradecemos a sua prontidão, hoje e sempre. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, eu venci o mundo e nós. Emmanuel, no seu livro O Consolador, ele diz que o processo de Jesus há cessado. Quando Jesus diz: tendes fé, eu venci o mundo, ele apenas resume nessa palavra toda a sua vivência quando esteve aqui, em meio a uma humanidade adoecida, ainda vivendo no instinto, mas se apresentou porque tinha um arcabouço de experiências que formaram o Jesus evoluído, missionário, que aceita o propósito, a missão de comparecer à Terra doente,
porquanto doente também estava a humanidade, mas um espírito de luz, um espírito evoluído, um espírito pleno, que para encarnar precisou de dois outros espíritos elevados, mas que um se vestiu no corpo físico biologicamente feminino, Maria, nessa encarnação contemporânea do Divino Mestre, e José. Três espíritos. Jesus, com a sua missão de trazer a boa nova, de mostrar uma outra possibilidade para a humanidade, de iluminar o equívoco que ela vinha cometendo, de promover um salto, de uma forma, um salto evolutivo. Maria, cujo espírito também se propõe a encarnar para trazer o espírito de Jesus à luz e à carne. E José, que na função paterna, pela psicologia, assiste, supre, protege, decide, encaminha, trabalha. Três espíritos nobres que viabilizaram a encarnação de Jesus. Eu venci o mundo, e nós? Quando lemos ou ouvimos essa máxima de Jesus, nós podemos ou somos induzidos, tentados, numa primeira leitura, a idealizar que venci o mundo, venci nos meus 33 anos de permanência na carne, na humanidade, àquela época. Num corte reduzido, somos induzidos a entender que esse venci o mundo, venci a humanidade no momento evolutivo em que ela se encontrava quando vinha aqui. Mas o venci o mundo proferido por Jesus, nós precisamos olhar para o lugar de fala em que ele se encontrava e se encontra na época em que encarnou, o local de fala daquele Espírito Jesus na época em que ele encarnou. Esse local de fala é um local de espírito pleno, do quinto mundo, da morada do meu Pai, do quinto mundo, do processo evolutivo. Joana de Ângeles insiste em trazer Jesus com a nomenclatura, com o título de Jesus Homem. Em sua obra, ela traz Jesus Homem, ao se referir ao Divino Mestre. Esse termo que Joana atribui a Jesus e se relaciona com ele e menciona ele, trazendo em sua obra Jesus como referência para todo o estudo da psicologia que ela faz, insistentemente até, tem um propósito de oferecer uma resistência e uma oposição à ideação da deificação de Jesus, ou seja, de tê-lo, vê-lo, ouvi-lo e aprendê-lo como Deus, como divindade. Algumas correntes
da doutrina espírita, dos simpatizantes, dos estudiosos, até mesmo pesquisadores, são adeptas à ideia de que Jesus não encarnou, ele não estava na carne. Se apegam na transfiguração, se apegam na capacidade de simplesmente não ser pego por todos os seus perseguidores. E outros argumentos. Essa compreensão ela deve ter fundamento para aqueles que a defendem. Joana de Ângeles oferece uma série de argumentações que corroboram com a ideia do Jesus encarnado, do Jesus homem. Uma delas é o propósito de, se Jesus não fosse homem, carne, se ele não houvesse encarnado missionariamente, hoje nós não poderíamos ter Jesus como modelo e guia, porque jamais encarnados que estamos e que estaremos em sucessivas encarnações, para que o processo evolutivo do espírito, o processo evolutivo, a evolução moral do espírito, através das sucessivas expansões da consciência, se dê. Se Jesus não fosse carne, nós não poderíamos tê-lo como referência. Estaríamos desamparados. Estaríamos à mercê. Se Jesus não fosse carne, a nossa fé seria mais fraca do que o que ela já é. E Joana insiste nisso. Para que possamos ter Jesus como modelo e guia, é preciso entender que somos iguais. Em momentos evolutivos diferentes, mas somos iguais. Criaturas do mesmo Criador, que passam por uma das moradas e mais retrógradas no processo de transformação no corpo físico, com todo o sensório. Jesus sangrou. Jesus padeceu e chorou pela incompreensão da humanidade diante do seu propósito. Jesus chorou diante da incompreensão dos seus próprios discípulos. Pedro era um deles, o representante fiel, não da insubordinação, mas do ceticismo. O ceticismo, vamos abrir um parêntese aqui, o cético é aquele que não se convence com facilidade, mas não é aquele incrédulo. Cético é uma coisa, ceticismo é uma coisa, incredulidade é outra. Pedro e seus companheiros, seus colaterais, não eram incrédulos. Como não foram incrédulos também seus adversários, o adversário de Jesus, e os seus opositores. Na verdade, os discípulos, o Pedro, representante, né, do ceticismo, ele tinha uma resistência à boa nova trazida pelo mestre, como toda a humanidade tinha, porque era uma proposta totalmente diferente daquela que estava posta, e sob a qual os discípulos foram criados, foram educados, conviveram, que era o modelo da punição, olho por olho, dente por dente. Era o modelo do uso do poder para benefício exclusivamente não da coletividade, mas
daqueles que se intitulavam representantes de Deus na terra e poderosos. Assim caminhava a humanidade. Quando Jesus traz a boa nova, dai a face esquerda quando lhe baterem à direita, Pedro simplesmente rejeitava a ideia e entendia que, assim fazendo, estaria, na verdade, estimulando a violência e a agressividade. Jesus chora. Quando Jesus diz que veio construir o reino de Deus, Pedro arregimenta um capitalista, um militar e arregimenta um administrador. O capitalista, porque Pedro entendia que o reino de Deus era uma construção material, física. O capitalista para custear a obra. O militar para poder mandar e desmandar, para que os operários obedecessem. E o administrador para dar fechamento a todo o planejamento. Jesus chora. Jesus chora a dor do sangue derramado pela humanidade. Que Joana também fala que esse sangue derramado se transforma em dogma quando algumas religiões insistem em dizer que foi para perdão dos nossos pecados. Espíritas sabemos que não encontra amparo no processo evolutivo, porquanto o perdão é simbolicamente adotado, mas o desenvolvimento e a evolução passa pela expansão da consciência através das sucessivas encarnações, pelas quais Jesus também passou. Quando nós lemos o que Jesus diz, título dessa nossa conversa, Eu Venci o Mundo, é preciso que nos reportemos à passagem da adúltera, prestes ao apedrejamento, e que Jesus, sossegado, tranquilo, sereno, confiante, equilibrado, deixa aquele burburinho se formando e simplesmente fala e a sua voz silencia todos. Jogue a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Eu venci o mundo precisa voltar a essa passagem, a esse momento, e escutar de novo, e de novo, e de novo, a fala de Jesus. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, para que percebamos que Jesus também não atirou a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado é aquele cuja alma não esteja ou não tenha sido maculada em toda a sua existência. Joana de Ângeles entra nesse ponto e mostra que, ao dizer eu venci o mundo, tendes fé, eu venci o mundo, está ali Jesus no local de fala daquele que passou por experiências multifárias, termo trazido pela veneranda. Ao proferir, não só atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, mas também ao proferir, eu venci o mundo. Jesus estava num lugar de fala em que já há evoluído, como diz Emmanuel, um processo cessado. Ponto.
Por que eu estou evidenciando isso? Para que nós aqui encarnados, inclusive esse que vos fala, eu, tenhamos a consciência de que é o fim de todos nós. E que estamos realmente num processo evolutivo. Mas a evolução se dá vivendo. A evolução se dá vivenciando. A evolução se dá somente experienciando. Não tem evolução na teoria. A evolução se dá única e exclusivamente pela prática. Quando encarnamos, somos misericordiosamente colocados, porque a nós foi concedida a oportunidade de encarnarmos nesse corpo que traz, e isso é de série, todo ser humano é assim, um conjunto sensório que absorve o resultado, os efeitos das experiências vividas e imprime no espírito esse resultado, geralmente doloroso. A magnitude dessa dor, ela é diversa. Até mesmo a dor da desconstrução do orgulho dói. Até mesmo a desconstrução da vaidade dói. E como traz Joana, até mesmo o amadurecimento do ego é doloroso, porque temos que vencer a nós mesmos, as nossas sombras. Assim como Jesus fez. Quando Joana evidencia que Jesus não é Deus, que não cabe, e ela até se incomoda com isso, o termo divindade, e ela enfatiza o Jesus homem, é para nos mostrar a todos que aquilo que ela traz, que a doutrina espírita traz, desculpe, que as leis naturais nos trazem, tem o propósito de nos mostrar simplesmente que é possível. É possível. É possível. Aí eu resgato aqui também a metáfora que Jesus faz quando diz trazer a espada. E ele diz: não pensei que eu tenha vindo trazer paz à terra. Venho trazer a espada. Essa espada, metaforicamente, simbolicamente, ela representa os recursos que temos, os quais precisamos usar para vencer as nossas sombras. Como é que se dá o processo evolutivo? O processo evolutivo, para a psicologia analítica, para a psicologia profunda, se dá da mesma forma que o processo de individuação. Quando a doutrina espírita fala que estamos aqui para evoluir, essa evolução moral, a evolução do espírito, ela se dá pela transformação do eu, aquele que fui, para aquele que sou, estou sendo, e aquele que posso vir a ser. Um processo de transformação. Esse processo de transformação, pelo qual também passou Jesus, para poder afirmar, venci o mundo, e aqui eu digo, venceremos o mundo, porque eu venci o mundo, e nós venceremos o mundo. Nós venceremos o mundo. Não tem uma temporalidade cartesiana, não tem uma temporalidade lógica, não tem uma temporalidade única, e a perspectiva é atemporal,
que é o tempo do espírito, o tempo da alma, o tempo do inconsciente. Atemporal esse processo evolutivo. Nem mais rapidamente, nem mais tardiamente, ninguém está mais avançado em relação ao outro, porquanto a criação se deu em momentos também diferentes, cada espírito é único e singular, Deus não copia e cola, cada criatura criada é única, tem uma vocação, tem uma missão, tem uma história. História que cada um desses espíritos, inclusive o nosso, inclusive o eu, tem, se juntam às experiências das próximas encarnações. Dessa, para aqueles que estão na oportunidade de estar respirando, e das próximas, e das próximas, e das próximas. As experiências pelas quais estamos passando nessa encarnação se juntarão ao repertório de experiências do nosso espírito, vividas, vivenciadas desde a sua criação. Para dar uma ideia do que falo, quando alguém me diz, os meus pais me criaram de uma forma que me fazem ser assim. Para nós espíritas, podemos perguntar, mas qual dos tantos, né? Porque nós já devemos ter tidos para estarmos aqui nesse mundo. Eu vou dar um número aqui que não tem nenhum fundamento científico, mas assim, 500 mães, 500 pais. Em cada encarnação, para encarnarmos nas encarnações também anteriores, precisamos ter tido mães e pais. E o espírito que somos hoje é resultado dessa criação dessas 500 famílias nas quais pertencemos. E Jesus também passou por isso. Jesus também foi criado, Jesus também encarnou a primeira vez no mundo primitivo, Jesus venceu o mundo primitivo, como nós vencemos também, porque estamos no segundo mundo da escala evolutiva, expiação e provas. Lá nós só tínhamos o instinto, não tínhamos livros. A codificação é uma obra básica, porque é a primeira literatura que nos chega. No terceiro mundo, quarto mundo, teremos literaturas de outros níveis, obras básicas, que é a primeira literatura, e só veio agora no segundo mundo, porque agora é que temos intelecto desenvolvido num processo evolutivo, não é um salto primitivo e intelectualizado de um mundo para outro, não, é uma coisa bem sutil, imperceptível na perspectiva temporal da imortalidade. Aí, essas experiências já não são mais primitivas, mas as experiências pelas quais passamos já são processadas por uma consciência. Então, veja que estamos em outro nível, em outro momento, em outro local de fala, como Jesus também passou por todas essas fases. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo e nós? Nós venceremos o mundo. Mas é preciso entender que as adversidades pelas quais nós passamos, elas têm uma finalidade. As situações pelas quais nós passamos, que produzem para nós no mundo de hoje relações líquidas, que produzem ansiedade, enfermidade, doença, depressão. A depressão é uma questão mais profunda, porque tem a ver também com o processo evolutivo daquele espírito, tem também a ver com a história daquele espírito. Mas os transtornos, as nossas preocupações, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, os nossos sentimentos de impotência, de incapacidade que por vezes nos assolam,
as situações pelas quais nós perdemos o sono e aquelas que também nos fazem chorar, lamentar. Nenhuma dessas situações é em vão, é estéril. Elas são estruturantes, todas elas produzem efeito. Efeito de estruturar psicologicamente, frise-se aqui que para a veneranda Joana de Ângeli, o espírito, a mente, a mente e a psique são uma única instância, não está no corpo, nada disso. Então, tudo isso é estruturante para o desenvolvimento do espírito através desse sensório. Se evoluíssemos teoricamente, teríamos ficado no plano espiritual sem a menor necessidade de passarmos por um processo encarnatório. E a finalidade do processo encarnatório é nos educarmos pela dor. Esse conjunto sensório que nós temos e trazemos no corpo físico tem o propósito de interpretar os efeitos daquilo que nos acontece, processando, produzindo uma emoção. Essa emoção é impressa no espírito. É lógico que falo aqui de uma maneira reduzida e simplista, para fins pedagógicos, né? Mas não tem cortes, não tem separação, e descrever sobre isso não teríamos tempo suficiente. Assim se dá a nossa estadia aqui, e essa é a razão das dificuldades pelas quais passamos. Como dizem os espíritos, dificuldades que também construímos prevalentemente, e o Livro dos Espíritos nos mostra como isso se dá. Nós estamos num processo reencarnatório, mas elegemos as expiações, as provas, e passaremos e passamos por reparações através das relações com aqueles que passam pela nossa vida, e não é por acaso, não é à toa. Nós escolhemos as expiações, as provas, e as reparações, elas são automáticas. Eu vou precisar sofrer nas mãos daquele que outrora fiz sofrer, ainda que aquele que fiz sofrer tenha aceitado o meu pedido de perdão e me perdoado, mas eu passarei pela reparação para que eu possa sentir a dor que eu fiz o outro sentir um dia. Porque só através da dor, a concessão do perdão daquela alma nobre, daquela pessoa nobre, capaz de nos perdoar no que fazemos a ele, não sinaliza evolução. E é uma dívida contraída pela qual passaremos por um processo de relação para que isso seja burilado, ou seja, para que eu possa sentir a mesma dor que eu fiz o outro sentir. Então, a reparação, vamos deixar à parte. Expiações e provas, nós elegemos, nós escolhemos. Se porventura nos furtarmos ou fugirmos do enfrentamento de algumas expiações e provas necessárias, elas não são compulsoriamente imputadas. Mas nenhuma delas passível de sucumbirmos. Não há possibilidade de sucumbirmos, senão se deliberarmos a nos entregar às circunstâncias, às situações pelas quais temos que passar. As circunstâncias são outras coisas. Então, veja, nós temos um conjunto de eventos que vão servir de fenômenos psicológicos de amadurecimento do espírito, que são as expiações e as provas, mas também as circunstâncias são criadas por nós. Então, veja o que é do processo e vejamos o que é
produção de cada um de nós nessa mesma encarnação. São as circunstâncias dolorosas pelas quais passamos, que na grande massa, na grande maioria das vezes, são construídas por nós mesmos. Kardec deixa isso muito claro em sua obra. As circunstâncias são nossas. O processo é evolutivo, é da natureza, é natural, é da lei natural, que é a mesma lei divina. Eu venci o mundo e nós estamos vencendo já o mundo. Passamos, digamos assim, se formos categorizar e sistematizar, pela primeira fase, a fase primitiva. Ali bastava força física. Nós tínhamos uma narina larga, porque precisávamos de uma oxigenação rápida para abastecer o cérebro, para produzir adrenalina suficiente, para que pudéssemos, com os músculos com energia suplementar, fugir das presas. Passamos por isso. E também já fomos predadores. Predadores não por uma maldade, mas predadores para sobreviver. Então, nós estamos nesse processo, nós estamos vencendo o mundo. Já vencemos a primeira etapa. Nós estamos agora numa segunda etapa diferente e aparentemente mais desafiadora por uma questão muito simples. No mundo primitivo nós não tínhamos consciência, agora nós já temos. A consciência agora está desenvolvida. Essa consciência, ela analisa, ela discrimina, ela julga, né? Ela produz aí um juízo de fato, um juízo de valor, como traz a filosofia. Então, é essa análise que fazemos consciencialmente, e essa análise que fazemos é influenciada por aquele que verdadeiramente somos até aquele momento, essa análise possibilitada pela consciência é que me faz sofrer ou crescer. É análise, é interpretação. Agimos instintivamente, a gente não pensava. Éramos e fomos sempre carnívoros e não tínhamos dúvidas. Hoje nós temos dúvidas. Porque as opções são muitas e tem uma consciência que nos faz enxergar essas muitas opções. E aí, quando estamos diante das situações contingenciais das expiações e provas, a consciência analisa. E aí, muitas vezes, o resultado dessa análise consciencial é: eu não mereço, não sei por que estou passando por isso, não deveria ser assim, isso não era para mim, tem algum erro, né? E a gente se lamenta. Em muitos casos, nos vitimizamos. Em muitos casos também, nós fugimos do problema, das dificuldades. É a pior escolha. A pior escolha é fugir de problema, fugir de dificuldades, fugir do processo. A melhor escolha é o enfrentamento. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, Jesus certamente não venceu o mundo fugindo das situações que se apresentavam diante dele. Jesus não fugiu da cruz. Então, assim, vencemos o mundo, vencemos a primeira etapa, e estamos vencendo essa segunda etapa, porque muitos de nós estamos aqui conversando. Porque muitos de nós
Hoje sabemos, a gente sabe que é uma parte da humanidade, né? É para ser assim mesmo. Por isso que a doutrina espírita precisa ser difundida, divulgada, para que as pessoas tenham acesso às informações das leis naturais, das regras do jogo, do funcionamento, que a psicologia hoje, a psicologia analítica, estuda como cosmologia, o estudo do cosmos. É aí que a ciência encontra com Deus, encontra com o espírito, e hoje já reconhece, já é fato científico a reencarnação. Nós estamos no processo. O enfrentamento é a melhor estratégia. Agora, esse enfrentamento precisa obter das experiências o aprendizado necessário para que seja impresso no espírito. Então, essa leitura que eu faço da situação que me acontece, ela, como temos a consciência e consciência escolhe, pode ser oportunidade, ou pode ser uma dificuldade, ou pode ser um problema. Pode ser uma dificuldade, um problema, mas pode ser um desafio evolutivo. Depende do nosso olhar sobre a circunstância, sobre a contingência. Circunstância é aquilo que eu mesmo causo, contingência, aquilo que eu causei. Mas nada é à toa. Nenhuma situação é injusta, é em vão. E muitas a gente não teve uma participação direta, mas atuamos muitas vezes para bem do processo evolutivo do outro, daquele que está conosco, daquele que passa nos nossos caminhos por uma razão qualquer. É dessa forma que vencemos o mundo. Agora, olhando com seriedade, com coragem, para aquele que verdadeiramente somos. Deixando em algum momento, sem neurose, sem ter que, de culpar os outros, de procurar culpados pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades, pelas minhas carências, pela minha incompletude, pelas minhas fragilidades e vulnerabilidades, pelas minhas faltas. Não as faltas cometidas, não somente elas, também, mas por tudo aquilo que eu entendo que me falta. E saímos procurando os responsáveis, os culpados pela situação sobre a qual eu estou envolvido, pela qual eu estou passando. E a gente procura os culpados para justificar aquela dor, porque eu sou perfeito. Simples assim. O ego nos diz isso. O ego infantil, o ego imaturo nos diz isso. Pode procurar um culpado, porque não é culpa sua. O ego está nos dizendo isso. A espada de Jesus é para vencer esse ego. É para vencer o nosso orgulho, porque quando erramos, temos uma dificuldade muito grande de nos redimir, de pedir desculpas. Tem pessoas que notoriamente têm uma dificuldade imensa de pedir desculpa, de se desculpar. E se apresentam muitas vezes na mesma relação como certas. Porque o cérebro, ele corresponde, ele obedece àquilo que acreditamos, e muitas vezes esse ego infantil e imaturo faz com que acreditemos na nossa própria inocência, na isenção da nossa participação. Então, é preciso, como diz Joana de Ângeles, deixarmos de ser hipócritas, e somos, e encararmos com seriedade e com coragem aquele que verdadeiramente nós somos. Só assim tem evolução. Enquanto estivermos nos magoando com a atitude de alguém e responsabilizando esse alguém pela mágoa que sinto, pelo rancor, pelo ódio, não tem amadurecimento. Nós estamos brincando de reencarnação. Nós não estamos crescendo.
Porque o crescimento e a evolução que fez com que Jesus alcançasse aquele lugar de fala, onde ele pudesse legitimamente dizer e proferir: eu venci o mundo, exige de nós o desenvolvimento da consciência, a expansão da consciência, a autorresponsabilidade através do exercício da autonomia. Aí uma Bernadette, ela traz: nosso maior e melhor embate é vencermos as nossas imperfeições. É para isso que estamos aqui. Perfeito. Quais são essas imperfeições? Aquilo que Joana traz na psicologia profunda, que é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, entende como sombras. Essas sombras são os conteúdos que nós trazemos na história do espírito. Mas não são somente as nossas mazelas, mas os nossos recursos, as nossas potencialidades, as nossas capacidades, a nossa vocação, o nosso propósito, o sentido da nossa vida, está tudo aí nessa sombra, nesse inconsciente. E quando a gente fala de expansão da consciência, de autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo, nada mais é do que, através do meu comportamento, das dores que sinto, do que me afeta, das relações com a coletividade, com a sociedade, com o outro, das relações comigo mesmo, das relações com meus objetos de apego, das relações com os meus valores, meus princípios, aprender. Então, se eu observo aquilo que faço e o que faço, os efeitos que o que faço produzem, eu expando a minha consciência. Agora, se faço e culpo alguém pelo que fiz, eu não expando a minha consciência, eu permaneço na sombra. A expansão da consciência passa por entendermos que tudo no mundo, no universo, no cosmos, é dual, é polar. Eu estou iluminado aqui por 4 lâmpadas. Isso só é possível por conta dessa polaridade. Se não tiver uma atividade no polo negativo e no polo positivo, simplesmente não tem luz, da mesma forma. Então, nós somos luz e sombra, consciência e inconsciente. Consciente luz, inconsciente sombra. Nós temos o dia e a noite, não é à toa. Nós estamos aqui respirando por conta de também uma polaridade, uma dualidade, sístole e diástole, expansão e contração, riqueza, pobreza, saúde e doença. Agora, não é riqueza ou pobreza, não é dia ou noite, não é saúde ou doença, não é morte ou vida, não é morrer ou viver, não é ou. Não é ou. A conjunção que junta essas polaridades é a aditiva e não a adversativa. É morte e vida. Morte e vida são polos de um mesmo eixo e eu preciso lidar muito bem com esses polos, porque não considerando a morte, eu não valorizo a vida. E não valorizando e compreendendo a razão da vida, eu não compreendo a morte. E se não lido muito bem com a morte, eu morro antecipadamente. Eu entro num processo de ansiedade antecipatória. Eu venci o mundo. E nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo. E aí eu me permito, e é uma preocupação muito particular, de retirar de cada um a neurose que se constrói a partir da tônica da evolução.
É preciso que compreendamos que esse processo evolutivo é lento, é gradual e precisa nos encontrar serenos, que foi outro exemplo que Jesus nos trouxe. Se a serenidade de Jesus é do local de fala de ter vencido o mundo, essa serenidade nos é possível agora, no local de fala de imperfeitos em que estamos nesse momento, todos. Então, o processo evolutivo requer também a serenidade, o equilíbrio, através da compreensão de que nada é sem razão, de que tudo tem uma finalidade evolutiva. E aí eu trago, num parêntese, Chico Xavier, quando um médium lhe ofereceu a cura do defeito do seu olho, e Chico, embora entendesse possível aquela cura, agradeceu ao médium e disse: Não, meu filho, deixa essa enfermidade no meu olho. É bom que eu passe por ela, aquilo que tenho que passar, e estarei isento disso. Mas se curas o meu olho, eu terei que passar por esse processo, talvez mais agravado adiante. Então, deixa, não cura. Deixa. É essa serenidade, essa compreensão que precisamos ter, que aquilo que se nos acontece tem um propósito evolutivo, de transformação de mim mesmo. E como é que isso verdadeiramente se dá? Na prática, vamos trazer aqui para o aqui e agora. A gente precisa sair um pouquinho da teoria e aplicar a teoria na prática e compreender o que vivenciamos, as nossas experiências, através da teoria. Mas nós não podemos ficar teorizando a vida e buscando explicações para tudo que nos acontece. É um pai que me pergunta: Robson, eu preciso fazer uma regressão porque eu quero entender a razão do meu filho autista vir para minha família, ser meu filho. Nós precisamos entender essa razão? Não. Nós precisamos entender que é um espírito que nos foi confiado por uma razão, uma questão com certeza qualquer, e que precisamos cuidar desse espírito e ajudá-lo a evoluir com as suas limitações. Ponto. E a gente vê muito, é por isso que eu enfatizo serenidade, serenidade, serenidade. Fé, fé. Confiança no Criador, nada é injusto, nada é sem sentido. Nada que me acontece não é para mim, é para o vizinho, não é para mim mesmo. O carteiro não errou, não, é meu, é meu. E rendo graças, inclusive, às situações adversas, que muitas vezes me parecem insuportáveis, pesada demais para as minhas costas, para a minha musculatura espiritual. Nós somos humanos, entendamos isso. E quando nos depararmos com esse sentimento, nos respeitemos. Nos respeitemos e lembremos-nos que Jesus, ainda no local de fala de que venci o mundo, ele eleva ao Pai um pedido: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas, se não for da vossa vontade, né, que se faça. Então é do humano, e Jesus era humano. E esse exemplo também precisa ser trazido ao discurso para que nas nossas fragilidades, nos nossos momentos de fraqueza, quando a nossa fé fraquejar, nos respeitemos e sejamos os primeiros a nos acolher a nós mesmos. Fundamental, determinante.
Esse cuidado também faz parte do autocuidado. E como é que a gente vivencia a prática? Como é que a gente adquire os benefícios da experiência? Observe, aquilo que nos acontece são oportunidades evolutivas. O que acontece é oportunidade evolutiva, não necessariamente experiência. Só será a experiência evolutiva aquela que realmente vai imprimir no meu espírito se eu parar e analisar e aprender com o que passou. Mas se eu me lamentar, se eu me entristecer, se eu simplesmente jogar a toalha, desistir, fugir, não enfrentar, rejeitar, se eu não compreender, não aceitar, não tem. E não é aceitar simplesmente também fazendo um uso equivocado de um conceito aqui, fazendo um uso de um conceito equivocado sobre resignação. Resignar-se não é compatível com o propósito reencarnatório, porquanto no propósito, na reencarnação, eu posso mudar o curso da minha história. Porque o Criador não é cobrador. E Jesus veio com uma das missões de mostrar que as relações pessoais não poderiam ser pautadas na punição, olho por olho, dente por dente, senão no amor, na compreensão, no cuidado com o outro, no dar, no doar. Então, a resignação que é trazida na doutrina espírita não é aquela que me permite cruzar os braços e entender é o destino, é resultado de alguma coisa que lá atrás eu fiz. Não, não é assim. Eu preciso olhar com seriedade para as coisas que me acontecem, dialogar com esses fenômenos, com esses eventos, com esses fatos e aprender com eles. Porque o Pai, o Criador, é educador. A dor é um método educativo, como diz a veneranda Joana de Ângeles. Eu preciso dialogar com as minhas dores e aprender com elas, porque elas estão querendo me dizer alguma coisa. As minhas enfermidades são sintomas de desvios psicológicos, de algumas inquietações emocionais. Porque uma das funções do corpo, além de aparentar o espírito com todos esses recursos fascinantes que está e que é o cérebro, esse corpo tem uma das propriedades, a expressão somática do nosso estado emocional. Eu preciso dialogar com as minhas enfermidades, com as minhas doenças. E quando recebemos os exames, nós precisamos entender que aqueles indicadores que estão em desequilíbrios são igualmente resultados, efeitos das minhas emoções. A doutrina espírita não faz apologia a uma fé cega e racional, não. E também não a uma resignação passiva, não. Eu preciso entender que saí do instinto, que hoje tenho a consciência e que preciso rever a relação que, primeiramente, eu tenho comigo mesmo. Como é que eu me relaciono comigo? Como é que eu me vejo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é o sentido da minha vida? Quais são os meus desejos, as minhas vontades? Quem sou eu? O que é meu nas coisas que eu faço? O que é do outro nas coisas que eu faço? O que é meu naquilo que o outro faz comigo? É isso. Mas, Robson, como? Aquilo que o outro faz comigo tem alguma coisa de meu? Tem muito. E eu preciso buscar o que seja. O que é meu naquilo que me incomoda? Naquilo que no outro me incomoda? Eu preciso olhar para mim. Então, eu preciso aprender com os meus sentimentos, com as minhas dores, com a minha mágoa, com o meu ódio. Sim, o ódio é da natureza humana.
Jesus, quando expulsou os mercadores sem querer saber se era fonte de recursos para alimentar os seus descendentes, Jesus, ao se irá e expulsar todos eles, o Frei Leonardo Boff adjetiva como ira santa. A veneranda adjetiva aquele comportamento de Jesus como ira sagrada. Então eu preciso dialogar com as minhas raivas, com o meu ódio, com o meu rancor. Agora, se a gente simplesmente, não, eu sou espírita, eu não sinto raiva, eu não posso chorar, eu não posso me lamentar, eu não posso. Nós estamos negando o humano que somos. E eu preciso rever a relação que eu tenho comigo para me ver, me enxergar humano, falível, imperfeito, incompleto, frágil, vulnerável, muitas vezes incapaz, mas com inteligência, intelecto, consciência. Até mesmo as deficiências físicas são compensadas por outros recursos, também sensórios. Então eu preciso rever a relação que estabeleço comigo, a relação que estabeleço com os meus mais próximos, que são os familiares, aquelas relações que eu estabeleço com os demais, aqueles que estão nos meus caminhos profissionais, nos meus caminhos sociais, a forma com a qual eu me relaciono com a sociedade, com a coletividade. As minhas relações eu preciso analisar com os eventos, com os fatos. Eu preciso analisar os meus sentimentos, as minhas emoções. E é assim que a gente sai do instinto, a fase em que estávamos, e ainda guardamos, nós ainda temos um cérebro reptiliano. É por isso que a gente precisa contar até 10, né? 10, na verdade, essa contagem representa os 6 segundos para que a situação saia do cérebro instintivo, do reptiliano, para o neocórtex, que é o cérebro da razão. É a parte do cérebro onde está a razão. O pode, não pode, o certo ou errado, o devo, não devo. Por isso, contar até 10. É científico isso. Muito embora venha do senso comum, né? Mas é científico, tem fundamentação científica. Então, é exatamente isso que tenho como recursos para dar termo ao meu processo evolutivo, como Jesus também fez. Passou por sucessivas encarnações, passou por sucessivas experiências, como diz Joana, multifárias, múltiplas, com múltiplas experiências, que produziu por Jesus diversas respostas. Todas elas situações de aprendizado que levaram o Divino Mestre a esse lugar de fala em que ele profere: eu venci o mundo. Com muita serenidade, com muito amor no coração, com muita paz, com muita fé, eu digo que também contamos com o recurso do amparo dos nossos espíritos simpáticos, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, daqueles espíritos que estão conosco. Nós contamos com o recurso da fé, nós contamos com o recurso da oração, da meditação, da conexão com o cosmos, da conexão com Deus. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de regar, para que essas sementes venham dar bons frutos. Fiquem com Deus. Olá, estamos aqui finalizando, depois desta fala maravilhosa, dessas importantes reflexões acerca do tema que nosso irmão
Robson nos trouxe. Muito agradecido. O César emite toda a gratidão nesse momento, em forma de oração nos nossos corações. Em outra oportunidade, teremos novas reflexões. Aguardo o momento da gente convocar. Viu, Robson? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Sou eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. Então, meus irmãos, pelo adiantado da hora e pelas gratificações que recebemos aqui nessa tarde, pelas reflexões proferidas pelo nosso irmão Robson, quanta contribuição para a gente entender o que estamos fazendo aqui nesse mundo, o que devemos vencer ainda. Então, nós agradecemos a todos os internautas e ainda vamos, uns minutinhos que nos falta, queremos colocar os trabalhos essenciais do César, que são essas doutrinárias, às terças e sábados. Talvez poderemos voltar às quintas-feiras também, quando tiver presencial. Nós temos, assim, a contribuição do Farnel, que é uma das coisas mais importantes nesse momento. O nosso Farnel não pode ser fragilizado, por favor. Todos estejam atentos, estejam convidados para essa participação, da contribuição para nossos amigos mais necessitados no momento. Temos também os trabalhos da Casa de Estudos, né? Estamos convocando ainda aqueles que querem adentrar mais no conhecimento da doutrina. Temos vários cursos. É possível entrar em contato com um dos facilitadores. Temos também atendimento fraterno, o Alô Fraterno, e brevemente, né, deveremos estar voltando às reuniões presenciais, não sabemos quando ainda, mas no que compete ao trabalho do César, estamos fazendo o possível para que não percamos essa contribuição, essa conexão com todos os nossos irmãos. Estamos à disposição de todos aqueles que queiram entrar em contato conosco, seja para um atendimento fraterno, seja para os estudos, seja para a contribuição do nosso Farnel, entre outros. A evangelização das crianças também, que está sendo assim, um dos pontos fortes, né, do nosso César, porque o mundo de regeneração e vencer esse mundo, como foi a proposta da temática de hoje, depende muito da semente que estamos plantando em nossa sociedade. A nossa sociedade é a família inicial, né? É a família, e nós temos uma sociedade a vencer, um mundo a vencer. Portanto, convidamos a todos os pais responsáveis por essas crianças que estão aí, para que sejam evangelizadas à luz da doutrina espírita, e com certeza estaremos contribuindo para um mundo melhor. Nós acreditamos, temos fé, confiança, e convidamos a todos a participarem desse festival de amor que é a doutrina espírita em Jesus Cristo. Tenhamos todos uma boa tarde e até o nosso próximo encontro, às terças-feiras e sábado próximo, com novas temáticas. Uma boa tarde a todos.